Então, gente, esse dispositivo aqui, eu até coloquei esses asteriscos para a gente poder, só para falar um pouquinho dele pelo seguinte. Essa redação, ela é um pouco confusa. Eu não sei se vocês vão ter a mesma confusão que eu tenho lendo, mas eu vou explicar por quê. Olha só como é que ele fala. A praça com estabilidade segurada, quando licenciada para fins de matrícula em estabelecimento de ensino, de formação ou preparatório de outra força auxiliar ou das Forças Armadas, caso não conclua o curso, onde foi matriculado, poderá ser reincluído no Corpo de Bombeiros mediante requerimento ao comandante-geral. Por que eu estou falando que ela é confusa? Eu, lendo aqui, eu desmembro essas etapas, porque fala assim, licenciada para fins de matrícula em estabelecimento de ensino. Para mim, tem tipo um ponto e vírgula aqui, é o mesmo ensino. De formação é outro. Ou preparatório de outra força auxiliar ou de forças armadas, seria um terceiro. Então, eu divido aqui como 3 itens. Estabelecimento de ensino, um estabelecimento de formação ou preparatório de outra força auxiliar das Forças Armadas. Só que na prática, eu vi o Corpo de Bombeiros não aplicar da forma que eu estou falando aqui, por até um colega meu de turma de soldado, quando a gente entrou, que ele foi aprovado na Polícia Rodoviária Federal e fez esse requerimento para ele ficar licenciado enquanto ele fosse fazer o curso de formação na Polícia Rodoviária Federal, que não deram esse direito para ele, tá? Porque disseram que somente se fosse força auxiliar ou das Forças Armadas, tá? Então, como era da Polícia Rodoviária Federal, não deram esse direito. Eu acho um equívoco da corporação. É uma interpretação equivocada está aqui, mas é minha opinião apenas. O que está escrito aqui é isso. E esse tipo de controvérsia, naturalmente, eu não costumo pedir isso em prova, a não ser que eu mencione. Há uma controvérsia sobre isso, discorra o que você entende. Mas, de repente, a pessoa nem tem essa controvérsia. De repente, você que está assistindo essa aula agora aqui, está observando diferente de mim, para você também estar claro o que está escrito aqui, conforme a nossa diretoria de pessoal entende. Então, tudo bem, mas eu entendo que é confusa essa redação, tá? O licenciamento ex officio será feito na forma da legislação própria, por conclusão de tempo de serviço, por conveniência do serviço, a bem da disciplina e por incapacidade moral, tá? Essa é a forma de licenciamento ex officio que é feito, tá bom? O bombeiro militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e terá sua situação militar definida pela lei do serviço militar. É igual lá quando a gente falou dos oficiais. O bombeiro militar licenciado ex officio a bem da disciplina ou por incapacidade moral terá sua situação definida pela lei do serviço militar. Mas mesma afirmação aí de cima, tá? Aí eu falei daquela diferença, né, no artigo 121, quando a gente falou do 116 lá, né? Vamos ver aí. O aspirante oficial BM e as demais praças empossadas em cargo ou emprego públicos permanentes, estranhos à sua carreira e cuja função não seja de magistério, serão imediatamente licenciados ex officio, sem remuneração, e terão sua situação militar definida pela lei de serviço militar. Aí está a diferença que eu falei lá do 116, gente. Por que está a diferença? Quando se tratava do oficial, estava dizendo que ele seria transferido para a reserva, né? E para a praça não é transferido para a reserva. A praça está sendo licenciada. E se ela está sendo licenciada, é uma situação diferente, por mais que a nossa Constituição Federal não fale assim. Nós vamos ver aqui logo abaixo, tá? E aquela situação que eu falei, em função de magistério, está explicado lá na parte de oficial, é a mesma explicação da situação de acumulação de cargo, mesma coisa, tá? Então, aí eu coloco no artigo 3716, a situação da acumulação de cargo. Aí eu botei a diferença 116. Aí eu coloquei aqui a redação da Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 142, parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Inciso 2. O militar em atividade tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvadas as hipóteses do artigo 37, inciso 16.
A linha C, né, que é o caso que eu falei da acumulação de cargo, será transferido para reserva nos termos da lei. Veja que a Constituição Federal fala será transferido para reserva. Mas o nosso Estatuto, no 121, fala que não, serão licenciados ex officio. Então, o nosso Estatuto não está recepcionado nessa parte. Tá? O correto seria também transferido para a reserva, até porque está previsto na Constituição, a gente não pode fazer o contrário. Tá? Aí eu boto 42, parágrafo 1º, só para deixar claro que esse dispositivo é aplicado a militares dos estados. Né? Eu até grifei ali, ó, aplica aos seus militares dos estados, aí pulando para outra parte grifada. As disposições do artigo 142, parágrafo 3º. Tá bom? Então, eu já coloco ali que a disposição do 142, parágrafo 3º, aplica aos seus militares do estado. Então, não poderia nosso estatuto disciplinar de forma diferente. Na minha visão, essa parte do artigo 121 está como não recepcionada pela Constituição. Tá bom? A deserção do bombeiro militar acarreta a interrupção do serviço de bombeiro militar com a consequente demissão ex officio para o oficial ou a exclusão do serviço ativo para a praça. A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada, processar CA após 1 ano de agregado, se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse prazo. Então, gente, aqui está dizendo o quê? Se eu sou um desertor e não fui capturado após ter sido agregado, né, a gente viu lá as regras de agregação quando é considerado desertor, né? Eu fui agregado e não fui capturado, eu não me apresentei voluntariamente após ter ficado 1 ano agregado, eu sou excluído da corporação. Tá? Eu, como oficial, vou ser demitido. E a praça vai ser licenciada ex officio. Tá bom? A praça sem estabilidade será automaticamente excluída após oficialmente declarar desertora. Se está lá naqueles períodos, né? Primeiro período, segundo período, terceiro período. Nós vamos ver aqui abaixo aí do que são esses períodos. Tiver num desses períodos e for considerada desertora, já é excluída automaticamente. Tá? O bombeiro militar desertor que for capturado ou se apresentar voluntariamente depois de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e, a seguir, agregado para se ver processar. Então, fiquei 1 ano, eu vou ser excluído da corporação. Aí, estou excluído. Aí, depois, sei lá, de mais 3 meses, eu me apresento. Aí, eu vou ser reincluído na corporação, mas vou ficar agregado para ser processado pelo meu crime da deserção. Tá bom? A reinclusão em definitivo do bombeiro militar, de que trata o parágrafo anterior, dependerá de Conselho de Justiça. Para ser reincluído de forma definitiva, o Conselho de Justiça tem que avaliar. Tá? No caso, quando a gente diz aqui sentença do Conselho de Justiça, está falando judicial, né? Sentença é só decisão judicial. O bombeiro militar nativo que vier a falecer será excluído do serviço ativo, desligado do OBM, está vinculado a partir da data da ocorrência do óbito. Pô, óbvio, isso é óbvio, né? Não teria nem motivo para estar aqui no artigo 127. Faleceu, a partir daquele momento, aquela data do falecimento, é excluído do serviço ativo. O extravio do bombeiro militar da ativa acarreta a interrupção do serviço de bombeiro militar, com o consequente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado. Está extraviado, interrompe o serviço dele no corpo de bombeiro. E ele é afastado, né, temporariamente do serviço ativo. Lógico, está extraviado também, mais uma redundância, né, mas é bom a gente saber. A exclusão do serviço ativo será feita 6 meses após a agregação por motivo de extravio. Isso aqui, sim, é importante. Né? Uma vez considerado extraviado, conforme aquelas regras que nós falamos lá do extravio, foi considerado extraviado, foi agregado 6 meses após essa agregação, né? Não é após o extravio, após a agregação por motivo de extravio, ele vai ser excluído do serviço ativo. Tá? Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o desaparecimento do bombeiro militar da ativa
será considerado como falecimento para fins deste estatuto. Lógico, gente, aparece aquela situação onde se torna incompatível, improvável, não incompatível, vamos lá, improvável a pessoa ser reencontrada ainda com vida, né? Então, já é tratado como falecimento para fins de estatuto. Então, todos os benefícios que a família, né, que os dependentes deveriam ter, todas as situações jurídicas reguladas por uma situação de falecimento da corporação, vai ser considerado isso aí, tá bom? Tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se dê por encerradas as providências de salvamento. Então, esses prazos aí são dados pelos órgãos de saúde, né? Vamos imaginar que uma pessoa desapareceu, sei lá, por soterramento. Está claro que a pessoa estava ali naquele local. Já está dias soterrado com lama, né? Vou botar até com lama aqui, é mais difícil ainda ser encontrado por dia. Passou, sei lá, um mês, nenhuma chance de ser encontrado mais com vida. Então, é considerado como falecido, tá? Ainda que esteja extraviado, mas o Corpo de Bombeiro é considerado como falecido. O bombeiro militar reaparecido, né? Tá desaparecido, né? Voltou, reaparecido, será submetido a conselho de justificação ou a conselho de disciplina, né? Conselho de justificação oficial, conselho de disciplina praça, por decisão do comandante-geral, se assim for julgado necessário, tá? O comandante-geral que vai colocar a situação se ele vai ou não ser julgado por conselho de justiça, de disciplina ou de justificação. O reaparecimento do bombeiro militar extraviado, já excluído do serviço ativo, resultará em sua reinclusão e nova agregação, enquanto se apuram as causas que deram origem ao seu afastamento, tá? Então isso aí também está claro. Está extraviado, reapareceu, ele é reincluído, né? Se ele já foi excluído, ele é reincluído na corporação e vai ser apurado as causas desse extravio, tá bom? Agora, gente, vamos pular aqui para o 132 para a gente falar sobre tempo de serviço. Acho que é a última parte, né, da nossa aula, que é a situação de tempo de serviço. Os bombeiros militares começam a contar tempo de serviço a partir da data de seu ingresso na corporação. Naturalmente, né? Considera-se como data de ingresso para fim deste artigo a do ato que o bombeiro militar é considerado incluído em uma OBM, a de matrícula em órgão de formação de bombeiros militares e o do ato de nomeação, né? Cada um tem uma consequência aqui, né? Eu, por exemplo, tenho soldado. Eu me lembro de ter sido incluído no Cefap, né? No dia 1º de agosto de 2000. Então, a minha data de inclusão na corporação é 1º de agosto de 2000. Tá? O bombeiro militar reincluído começa a contar o tempo de serviço a partir da data da sua reinclusão. Se por algum motivo ele foi excluído da corporação, ele, sei lá, ficou lá tinha 3 anos de serviço. Ele vai recomeçar a contagem. Pega aqueles 3 anos e recomeça. A partir da data da reinclusão. Não importa quanto tempo ele ficou fora. Foi reincluído, pega o tempo que ele tinha quando ainda estava na corporação e acrescenta, a partir de agora, todo o tempo que vier futuramente. Quando por motivo de força maior, oficialmente reconhecida, decorrente de inundação, naufrágio, incêndio, sinistro aéreo e outras calamidades, faltarem dados para a contagem de tempo de serviço, caberá ao comandante-geral arbitrar o tempo a ser computado para cada caso particular de acordo com os elementos disponíveis. Isso aí, né, gente, normalmente se imagine que nos órgãos que armazenam nossos dados para saber quanto tempo de serviço nós temos, aconteceu alguma calamidade lá, alguma catástrofe dentro desse local que faz a gente perder todos os dados do bombeiro. Aí isso vai ser arbitrado de acordo com aquilo que a gente tem, né? Não, temos uma coisinha, temos uma nota aqui mostrando que nessa data ele já estava incluído, temos uma outra coisa aqui, ele tem em casa um documento guardado mostrando que ele já era bombeiro nessa época. Então, tudo isso vai ajudar a ser arbitrado esse tempo de serviço, né? Arbitrado pelo comandante-geral, tá? E aí... Bom, é isso, né? Vai ser arbitrado pelo comandante-geral, só tem elementos, vai ser dessa forma. Mas, hoje em dia, né, praticamente tudo informatizado, é muito difícil que isso ocorra. Né? A gente está num processo de melhorar ainda mais a nossa informatização. Então, é muito difícil isso acontecer. Mas está aqui previsto no nosso estatuto, tá? Os períodos de tempo de serviço das praças serão ininterruptos e assim classificados. Tempo de serviço das praças.
Aí vem aquilo que eu falei lá, né, sobre engajamento, reengajamento e servir independente de engajamento, né? O de inclusão, primeiro período, 3 anos. Você incluiu, ficou 3 anos. Passou esses 3 anos, você faz novos exames para ser engajado. E aí vem o segundo período, que é o período de engajamento, que são mais 3 anos. Depois que você está engajado, você pode ficar mais 3 anos, né, para totalizar 6 anos. E aí que totalizou 6 anos, vamos para o terceiro período, de reengajamento, que você vai ficar 4 anos, né, dos 6 aos 10 anos. E aí, quando tem 10 anos, você faz um novo exame, né, um novo procedimento para servir independentemente de reengajamento. Tá? E aí você vai ter a praça, né, vai ter a estabilidade assegurada. Tá? E aí fala esse período, né? Independente de reengajamento, após completar os 3 períodos. Completou os 3 períodos, você vai servir independente de reengajamento até o fim da sua carreira. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros regulamentará o disposto no parágrafo anterior. Não me lembro se tem regulamentação, mas acredito que tenha, tá, gente? Porque a gente ainda vê os bombeiros militares fazendo os exames, né, de engajamento, reengajamento, servir independente de engajamento. Na apuração do tempo de serviço de bombeiro militar será feita a distinção entre tempo de efetivo serviço e anos de serviço. O artigo 134 fala que o tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre a data de ingresso e a data limite estabelecida para a contagem ou a data de desligamento ou em consequência de exclusão do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado. Então, o tempo de efetivo serviço é o que é cumprido, né, na corporação, contado dia a dia, desde o primeiro dia que eu ingressei, como no meu caso, meu tempo de efetivo serviço é contado desde o dia 1º de agosto de 2000. Tá? Será também contado como tempo de efetivo serviço. Aí vem as exceções que fazem com que também sejam contados como tempo de efetivo serviço. O tempo de efetivo serviço prestado nas Forças Armadas e Auxiliares. Então, se você é hoje militar do Corpo de Bombeiros, mas cumpriu provavelmente 6 anos lá na Aeronáutica, por exemplo, e você hoje no Corpo de Bombeiros tem 12. Tenho 12 anos de bombeiro, tenho 6 anos nas Forças Armadas. Então, você tem 18 anos de efetivo serviço, tá? Segundo o que consta no nosso artigo 134 aqui. Tá bom? O tempo passado dia a dia nas OBM pelo bombeiro militar da reserva remunerada da corporação que for convocado para exercício de funções de bombeiro. Óbvio, né? Eu estou na reserva. E aí eu fui convocado para fazer funções de bombeiro militar da ativa, né? Exercício de funções de bombeiro militar. Aí esse tempo vai contar de novo. Eu fui para a reserva com exatamente, hipotético, 33 anos de serviço. Fui para a reserva remunerada. Aí eu fui convocado, fiquei mais 1 ano. Quando eu vou regressar à reserva remunerada, né, aí eu vou estar com 34 anos, porque esse período convocado também conta. Não serão deduzidos do tempo de efetivo de serviço, além dos afastamentos previstos no artigo 59, né, que está lá, acredito que sejam sobre férias, né, os períodos que o bombeiro militar estiver afastado de suas funções em gozo de licença especial. Ou seja, se eu estiver gozando de licença especial, conta como tempo de efetivo serviço, tá bom? Não muda nada, está lá contando normalmente. Ao tempo de efetivo serviço de que trata este artigo, seus parágrafos apurado e totalizado em dias, será aplicado o divisor 365 para a correspondente obtenção de anos de efetivo serviço. Né? Eu pego todos os dias, divido por 365, vai dar um número assim, tipo, no meu caso, 22 inteiros e vai ter tanto de resto. Então eu vou ter isso, né? 22 anos e mais tantos inteiros aqui tantos dias de serviço, tá bom? Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo anterior e seus parágrafos com os seguintes acréscimos. Então a gente pensa o seguinte: anos de serviço é gênero, anos de serviço engloba tudo. Tempo de efetivo serviço é espécie, está aqui abaixo. Tá? O tempo de efetivo serviço é bem mais específico, com algumas peculiaridades. Os anos de serviço já conta como tudo. É tudo, tá bom?
Tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado pelo bombeiro militar, anteriormente à sua inclusão, matrícula, nomeação ou reinclusão no Corpo de Bombeiros Militar. Então, tempo de serviço público prestado também é contado como anos de serviço, tá? Em situações de estatutários, né? Público federal, estadual, municipal. Tá? Então, isso aqui é para a parte do estatutário. Isso aqui também vou dizer assim, né? Está em desuso, porque está caindo, mas é bom explicar. 1 ano para cada 5 anos de tempo de efetivo serviço prestado pelo oficial do quadro de saúde, até que esse acréscimo complete um total de anos de duração normal do curso universitário correspondente, sem superposição a qualquer tempo de serviço militar ou público eventualmente prestado durante a realização deste mesmo curso. Então, imagine que um oficial médico da corporação, que no período de faculdade de 6 anos que ele cumpriu, fez 6 anos de faculdade de medicina, ele não tem serviço público nenhum contato. Fez 6 anos, depois ele entrou no Corpo de Bombeiros. Tá? A cada 5 anos dele de serviço, ele teria direito à contagem de mais 1 ano de serviço. Tá? E por que eu falei teria? Porque desde a edição do decreto 24A, que nós já falamos lá atrás, que aprovou o parecer da PGE para não ter mais contagem de tempo fictício, o Corpo de Bombeiros não aplica mais essa regra. Tá bom? Então, e aí por que eu estou lendo também, né? Porque eu discordo disso. Eu não sei se eu falei anteriormente com você, mas eu discordo. Tá? Mas eu tenho um posicionamento que foi até manifestado por um juiz estadual, que é a situação de que essa situação da contagem de tempo fictício não é aplicada porque a Constituição fala no parágrafo 40, desculpa, no artigo 40, parágrafo 10, que não pode ter contagem de tempo fictício. Só que o artigo 42, parágrafo 1º da Constituição, ele não coloca o artigo 40, parágrafo 10, como dos rolos daqueles que são aplicados aos militares do Estado. Então, na minha visão, minha particular, isso ainda poderia ser aplicado. Mas o Corpo de Bombeiros não está aplicando, tá? Então, vamos voltar aqui. Significa que o médico, quando ele trabalhar 25 anos de bombeiro, só de bombeiro, ele vai poder colocar mais 5 anos na faculdade. Né? Quando ele completar 30 anos de bombeiro, ele vai poder adicionar o seu 6º ano da faculdade. Então, quando ele fizer 30 anos de bombeiro, ele vai ter total 36 anos de serviço, tá? Que vai ser os 30 de efetivo serviço e mais os 6 anos de serviço que ele tem direito por causa do que está escrito aí. Como eu falei, o Corpo de Bombeiros não está aplicando isso agora, mas é bom a gente conhecer porque não foi revogado, tá? Só não está aplicando, mas isso ainda existe. O tempo de serviço computado como anos de serviço em legislação específica ou peculiar prestado nas Forças Armadas Auxiliares. Então, imagine que quem era das Forças Armadas Auxiliares ficou lá naquele exemplo que eu dei, 6 anos lá nas Forças Armadas. Perdão. Agora, vamos imaginar que foi um médico também. O médico ficou 6 anos nas Forças Armadas, que nós temos uma legislação similar a essa. Vamos supor que tenha uma legislação similar. Ficou 6 anos nas Forças Armadas, e aí lá também é contado 1 ano para cada ano de faculdade quando completar 5, né? Completou 5, ganha 1 ano de faculdade como anos de serviço. Então, se lá está previsto isso, e ele carrega esse tempo para cá, também vai ser contado da mesma forma aqui na corporação. Se lá está dizendo que aqui também vai ser aplicado, tá? Tempo relativo a cada licença especial não gozada contada em dobro. Então, isso aqui entra nessa explicação que eu dei acima, tá, gente? O tempo de licença especial não gozada contada em dobro ainda é aplicado para aqueles que tinham completado o decênio, pediram. Nesse momento ainda é aplicado. Só que a corporação não está aplicando mais. Quem está completando o decênio não está conseguindo mais contar em dobro o seu tempo de licença especial. Tá? Como eu falei, por essa situação, por essa interpretação da Procuradoria do Estado, que eu discordo, mas é só uma opinião minha, eu estou na opinião do juiz de direito que deu direito a uma bombeira militar, uma médica do Corpo de Bombeiros, a conseguir essa contagem, alegando exatamente aquilo que eu falei, sobre o parágrafo 10 do artigo 40 da Constituição. Tá?
Também, férias não contadas em dobro. Mesma coisa aqui do inciso anterior. Os acréscimos a que se referem os incisos 2, 4 e 5 serão computados somente no momento da passagem para a reserva remunerada, né, situação de inatividade, e nessa situação, para todos os efeitos legais, inclusive quanto à percepção definitiva da gratificação de tempo de serviço, tá? Que gratificação de tempo de serviço é o nosso triênio. E o que ele está explicando aqui? Que esses acréscimos aí, que fala tanto do médico, né, área de saúde, né, mas eu estou falando médico como exemplo, tanto do médico, lá no inciso 2, como do tempo de licença contada em dobro, como tempo de férias, enquanto eu estou na ativa, isso não conta como tempo de serviço para mim. Mas eu posso usá-lo para somar o tempo para ir para a inatividade, tá? Vai somar esse tempo. E quando eu estiver na inatividade, conta para tudo, inclusive gratificação de tempo de serviço, que é o nosso triênio, né? Então, imagine que eu tenho, 28 anos de serviço, mas eu tenho 2 licenças especiais contadas em dobro, ou seja, já completei os 30, e aí eu sou médico, eu ainda tenho 28 anos de serviço, ainda junto mais 5 do meu tempo de faculdade. Então, na verdade, eu tenho 35 anos de serviço. Eu vou perceber triênio correspondente a isso, aos 35 anos de serviço, no caso 33, né? Mas eu vou responder o triênio a isso. E para todos os efeitos legais na inatividade, eu fui para a reserva com 35 anos de serviço, por mais que eu tenha efetivamente trabalhado 28. Tá bom? Seguindo, ainda no artigo 135. Os acréscimos a que se referem os incisos 1 e 3 serão computados somente no momento da passagem do bombeiro militar à situação de inatividade e para este fim. O que diz o 1 e o 3? O tempo de serviço público federal, tá? E o 3, tempo de serviço com anos de serviço na legislação especial. Então, esses aí só contam na passagem para a inatividade e só para esse fim, tá? Como está escrito aqui. Não conta para as outras coisas. Não é computável para efeito algum, salvo para fins de indicação para conta compulsória, o tempo que ultrapassar de 1 ano, contínuo ou não, em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Então, somente vai ser computado para cota compulsória. Se eu passei 1 ano para tratar de licença para tratamento de pessoa da família, eu não estou computando meu tempo de serviço. Tá bom? Passada em licença para tratar de interesse particular, nós já falamos disso antes, né? Está em licença de interesse particular, não conta tempo de serviço, mas para cota compulsória pode contar. O tempo passado como desertor também não conta esse tempo como tempo de serviço. Decorrido em cumprimento de pena de suspensão do exercício de posto, graduação, cargo ou função por sentença transitada em julgado. Existe essa pena, tá, gente? No Código Penal Militar, suspensão do exercício do posto ou graduação. Tá? E aí, quando o militar sofreu essa sanção, ele perde o posto. Desculpa, ele não perde o posto. Sofreu essa sanção, ele é suspenso do exercício do posto. Nesse período que ele está suspenso, se eu não me engano, a pena mínima é 6 meses. Ele não vai contar esse tempo de serviço, exceto para a cota compulsória, mas não conta esse tempo de serviço, tá? Decorrida em cumprimento de pena restritiva de liberdade por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida a suspensão condicional da pena, quando, então, o tempo correspondente ao período da pena será computado apenas para fins de indicação da cota compulsória, e o que dele exceder para todos os efeitos, caso as condições estipuladas em sentença não o impeçam, tá? Então, é mais uma exceção aí à situação da contagem de tempo de serviço. E assim nós terminamos, tá, pessoal? Qualquer dúvida, quem tiver dúvida, quem tiver alguma dúvida aí, pode perguntar lá pelo ambiente virtual. Quiser o meu contato também, é só pedir, a gente pode falar um pouquinho. E também não é só dúvida, tá, gente? Como eu já falei com vocês, quem tiver algo para acrescentar ou entender que eu falei alguma coisa equivocada aqui, pode me mandar esse feedback, porque se você me mandar esse feedback, que eu falei algo equivocado, vai me ajudar a melhorar a aula, né, para os demais que vão vir aí assistir essa aula, já vão pegar a situação explicada de forma correta, tá bom? Então, que precisarem do nosso suporte, pode falar. E sobre provas, o Cefap que tem as diretrizes de como fazer a prova, mas
quando eu envio as questões, eu deixo claro que eu não peço nada que esteja em situação polêmica, tá? Controvertido, não. Eu só peço aquilo que está muito claro para aplicação aqui no Corpo de Bombeiro. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção, bons estudos para todo mundo. Até a próxima.